Olá! A gente sempre pensa na educação como uma porta para o futuro, né? Uma ferramenta de liberdade. Mas e se em todo um continente ela tivesse sido desenhada justamente para o contrário? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como a educação virou uma arma de controle na África colonial e, bom, como as marcas disso são sentidas até hoje. Pois é, a pergunta é essa mesma. E se a escola, aquele lugar que a gente associa com descoberta, com conhecimento, fosse na verdade um projeto de controle? É partindo dessa ideia, dessa provocação, que a gente vai entender a estratégia por trás da educação naquela época. Bom, para a gente entender o tamanho do impacto, primeiro a gente tem que olhar para a intenção por trás de tudo. Qual era, afinal, o objetivo central do sistema de ensino colonial? Então a gente vê que a ideia nunca foi levar a educação para todo mundo. Pelo contrário, o foco era super estratégico. Era criar uma elite, um pequeno grupo local que falasse a língua, entendesse os costumes do colonizador e que na prática funcionasse como uma ponte, uma peça-chave para ajudar a administrar a colônia. Ou seja, era um sistema pensado para a eficiência do controle e não para o desenvolvimento das pessoas. E aqui a gente consegue ver essa estratégia em detalhes. Sabe, não era só sobre ensinar uma língua nova. A coisa era muito mais profunda. A ideia era moldar o jeito de pensar, criar uma elite que se sentisse mais europeia do que africana e, talvez o ponto mais crucial, era apagar a história e a cultura locais para impor aquela ideia de que a cultura europeia era superior. Tá, mas qual foi o custo disso tudo? O custo humano, o custo cultural dessa estratégia? Vamos mergulhar agora no impacto profundo que esse sistema teve na identidade de um continente inteiro. Olha só que conflito brutal. De um lado, você tinha a cultura europeia, sempre mostrada como o auge, como o modelo a ser seguido. E do outro, a cultura africana, que era marginalizada, diminuída. Com isso, conhecimentos ancestrais se perderam, tradições foram se desfazendo e uma geração inteira cresceu aprendendo a ter vergonha das próprias raízes. O resultado disso, como se pode imaginar, foi devastador. A mensagem que ficava era muito clara: o que é local não tem valor, é inferior. E isso gerou uma crise de identidade gigantesca, que levou à perda de tradições e até de línguas ancestrais por todo o continente. Mas nem tudo estava perdido. Conforme os movimentos de independência foram ganhando força, uma nova consciência, uma nova forma de pensar começou a surgir. E essa ideia se tornou um verdadeiro grito de guerra. Os líderes africanos da época sacaram uma coisa fundamental. Não existe independência de verdade, não existe soberania, se o sistema de ensino não reflete quem você é, a sua cultura, os seus sonhos. Ou seja, a independência política precisava da independência educacional. A partir daí, o jogo virou. O objetivo passou a ser outro, completamente diferente. Criar uma educação que fizesse sentido para a realidade africana, que resgatasse e promovesse o orgulho da própria cultura. E aí, depois da independência, muitos países começaram essa jornada. Uma jornada difícil, claro, mas super necessária, de reformar toda a sua estrutura de ensino. Beleza, mas como é que foi isso na prática? Como foi reconstruir tudo? E, claro, quais foram os perrengues, os obstáculos que apareceram no meio do caminho? Olha, a tarefa era gigantesca. O desafio era africanizar o currículo. O que isso quer dizer? Significava trazer de volta para a sala de aula as histórias, as línguas, os saberes locais. E, claro, não adiantava mudar o currículo sem mudar quem ensina, né? Então, investir na formação de professores para que eles pudessem passar essa nova visão virou prioridade máxima. Só que a vontade de mudar bateu de frente com uma realidade bem dura. E ainda bate, né? O que o colonialismo deixou para trás foi uma infraestrutura muito precária, uma desigualdade social e econômica absurda. E, para completar, a falta de grana. A falta de recursos financeiros continua sendo um desafio enorme para construir esse novo sistema de educação. Então, vamos olhar um pouco para frente. Por que esse esforço todo para descolonizar a educação continua sendo tão vital para o futuro? Uma educação que é, de fato, descolonizada tem um poder de transformação imenso em todos os cantos da sociedade. Pensa bem, os benefícios são gigantes. Fortalece a identidade cultural, ajuda a criar uma sociedade mais unida, abre portas para novas oportunidades econômicas e, claro, impulsiona um desenvolvimento que seja sustentável.
O caminho para chegar nesse futuro, então, já está meio traçado, e ele exige um compromisso que não pode parar. É preciso valorizar a cultura e o conhecimento locais, investir pesado em infraestrutura, preparar bem os professores e, o mais importante de tudo, criar currículos que preparem os jovens para o mundo de hoje, para a realidade deles, e não para um passado colonial que já foi. Porque no final das contas, é tudo sobre isso. Dá poder para os jovens africanos construírem o próprio futuro. É sobre dar as ferramentas que eles precisam para encarar os desafios do nosso tempo, com confiança, com orgulho de sua identidade e podendo definir o que é progresso, nos seus próprios termos. E eu quero fechar com uma pergunta para a gente refletir um pouco. Como é que se constrói um futuro sem antes ser dono do próprio passado? Essa questão, no fundo, continua no coração dessa jornada, a jornada por uma África que seja de fato independente e dona do seu próprio destino.